da Costa, Cristiane Oliveira da Costa. Sua formação espiritual, fortemente influenciada por sua mãe, a única adventista da família. Frequentando a igreja desde a infância, foi batizado aos 9 anos por meio do clube de desbravadores. Desde jovem, demonstrou grande envolvimento com a missão da igreja, especialmente no Ministério Jovem, onde atuou em diversas funções de liderança e capacitação. Seu chamado ao ministério pastoral foi fortalecido durante sua participação no projeto Um Ano em Missão da Divisão Sul-Americana em 2015, na cidade do Rio de Janeiro. É bacharel em enfermagem pela Universidade Potiguar e em teologia pela Faculdade Adventista da Amazônia. Possui pós-graduação em liderança e gestão de equipes e atualmente cursa pós-graduação em marketing digital. Antes do ministério pastoral, atuou como líder de jovens estadual e preceptor estudantil por 3 anos. Como pastor, serviu em Santo Antônio do Leste, no distrito de Pedra 90 e atualmente no distrito de Primavera do Leste. Sua maior motivação é conduzir pessoas a Cristo por meio da mensagem de esperança, graça e salvação. Sonha com uma igreja discipuladora, missionária e comprometida com o cumprimento da missão. Seu ministério é inspirado pela promessa de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
encontrou minha dor, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Boa noite, meus irmãos. Alguém poderia dizer boa tarde, né? Mas já é boa noite, eu estou vendo tudo subindo lá fora, né? Quantos são aqui do distrito dessa região aqui? Levanta a sua mão. Quantos vieram de Cuiabá para cá? Olha aí, pastor Diego, várias pessoas, hein? De outras regiões que não sejam de Cuiabá, que você é a sogra. A sogra está junto, né? Tá certo. A sua família é de Pernambuco, Rodrigo? A sua? Natal, um pouquinho mais longe ainda. Gente, que privilégio, hein? Que festa bonita com a sua presença. Você sabe que não é comum ter uma ordenação ao ministério assim em nível de distrito da igreja. Geralmente se faz com vários pastores. E essa é uma experiência muito bonita quando a gente vai no distrito fazer essa ordenação. Eu estou aqui acompanhado do pastor Valdomiro, que é o presidente do campo. A gente já se conhece há muitos anos. E é um privilégio estar aqui, viu, pastor? Pastor Vado, né? Carinhosamente chamado de pastor Vado. É uma honra para mim ele ceder o púlpito aqui para a gente poder falar. Trago para vocês um abraço do nosso presidente da União. Como é que é o nome do presidente? Vamos ver quem sabe aí. Mateus Tavares, é isso aí. O pastor Mateus sabe que estamos aqui. Manda um abraço para vocês. A agenda do presidente da União é uma agenda muito grande. A União Centro-Oeste Brasileira, gente, abrange o Mato Grosso do Sul, todo o Mato Grosso, ok? Todo o estado de Goiás, o Tocantins e o Distrito Federal. Então é uma região, eu até posso dizer para vocês que a geografia da União Centro-Oeste é a maior geografia de todos os territórios do Brasil. É uma grande geografia. E estamos aqui podendo desfrutar desse momento. Pastor Diego e a Laís, eu já estive com vocês mais pertinho, né? Visitando vocês, conversando com vocês. E eu quero compartilhar nesse momento, eu quero compartilhar alguma coisa da experiência. Eu não vou fazer aqui algo formal, quadradinho, não. Eu quero compartilhar com vocês 5 lições
de alguma maneira eu entendo que são lições importantes para a gente dar uma atenção dentro do contexto do ministério. Eu separei 5 pontos. Eu não tirei isso de um livro, eu não tirei isso de alguém que pregou e eu peguei e fiz anotações. Eu peguei mesmo da experiência e quero compartilhar aqui 5 pontos. Isso se aplica, esses pontos se aplicam, queridos colegas, a todos nós. Ao Diego também, que hoje está sendo separado com a sua família no ministério, mas esses pontos aqui se aplicam a todos que estão de alguma maneira ligados ao ministério. Se aplica também aos anciãos da igreja, se aplica também aos líderes de departamento da igreja. São lições que eu penso que vale uma reflexão. E eu vou começar com o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto que, na trajetória dentro do ministério, eu não pensava que chegaria a dizer o que eu vou dizer agora, irmãos, mas eu acho que eu sou o pastor mais experiente aqui entre todos. Eu imagino que sim. Não tem ninguém aqui com mais de 35 anos de ministério, tem? Tem nada. Tem gente aqui com mais idade que eu, mas com a experiência de ministério, né? Como dizia o pastor Lucas aqui, me diz: você então é um pré, né? Sou pré-jubilado, né? Queridos, primeiro ponto, e vocês vão concordar comigo, se a gente fosse considerar o que é ou deve ser uma prioridade na vida de um pastor, na vida de alguém que trabalha na causa de Deus, qual deve ser a prioridade? O preparo espiritual, correto? O preparo espiritual. 1 Timóteo capítulo 4:16, lá na sua Bíblia. 1 Timóteo 4:16. Olha esse texto. Merece uma reflexão, merece que paremos para olhar com atenção. E aqui Diego, a Laíse, a Cecília não me entende ainda, né? Mas ela já está podendo desfrutar desses momentos. Olha o texto. Acharam aí? Vamos ler juntos? 1, 2, 3, já. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. Diego, amigo, eu vou me dirigir a você, mas todos estão ouvindo, né? Tem cuidado de ti mesmo. É óbvio que um pastor precisa ter atenção para a vida espiritual, para a espiritualidade, para a consagração. Mas eu pergunto a vocês: é possível ter um pastor que não se cuida espiritualmente? É possível? Claro que é. E por isso temos perdido pastores. E por isso temos perdido alguns que têm colocado o foco em outra direção. E quando eu falo de espiritualidade, aqui nesse primeiro ponto, tudo que nós fazemos no ministério envolve uma batalha entre o bem e o mal. Os anjos do inimigo têm interesse em nos desfocar, tirar a gente do caminho. Eu até tenho dito em alguns lugares que o inimigo às vezes não quer nos tirar do ministério, mas se ele puder nos manter no ministério, sem o devido cuidado, sem o devido preparo, para que nós sejamos um estorvo para aqueles com quem pastoreamos ou convivemos, talvez o inimigo tenha muito interesse em nos manter perdidos dentro do ministério.
Essa é uma reflexão muito importante. E eu, quando falo disso aqui, eu me lembro, quando eu era garoto lá na minha cidade, Itaboraí, no Rio de Janeiro, eu estava no culto, eu tinha uns 11, 12 anos de idade. A igreja lá era uma igreja menor do que essa, só tinha 2 fileiras, aqui tem 4. Eu estava aqui no segundo banco de eu. E de repente começamos a cantar o hino, Grande Comandante. Conhece esse hino? Grande Comandante, Cristo nos será. começamos a cantar o hino. E quando de repente uma senhora aqui no terceiro banco ficou possessa, o inimigo entrou nela e ela começou a dançar o hino. Imagina dançar o hino, se contorcer dançando o hino. E eu me lembro que um dos líderes da igreja, isso ficou, eu tinha 11 para 12 anos, eu era um garoto, e quando de repente esse líder da igreja levantou e veio para exorcizar o demônio. E quando ele veio para exorcizar o demônio, ele se colocou diante da mulher, e ele agora começou a dizer: em nome de Jesus, saia daqui. Mas o que me marcou o momento, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu senti vontade de correr, mas eu pensei assim: vai que esse diabo vai atrás de mim, eu vou ficar aqui quietinho. Mas aí eu fiquei observando o que estava acontecendo. E quando o homem dizia: sai daqui, Satanás e tal, aquilo me marcou, porque a mulher possessa deu uma gargalhada, apontou o dedo para ele e disse assim: você não me tira daqui não, rapaz, você é meu. Olha, um garoto de 11 anos vendo a mulher possessa, o diabo dizendo no corpo dessa mulher, dizendo para o ancião, para o líder da igreja: você não me tira não, porque você tem compromisso comigo. Eu vi aquele homem grandão sair correndo que nem uma criança, se ajoelhar lá na parte de trás da igreja, chorava. Eu imagino que ele estava pedindo perdão a Deus pelos pecados. Nós podemos ter uma fachada, nós podemos ter até um título, mas nós podemos estar vazios do compromisso da entrega completa para Deus. Então, primeiro ponto: tem cuidado de ti mesmo. Não negocie os valores, aquilo que é verdade, aquilo que é correto. É muito importante esse cuidado para todos nós. Isso se aplica a cada um de nós. Ponto número 2: o tempo não para. Ponto número 2: Diego e a Laís, cuidado da família. Ontem eu estava lá na Igreja Central de Goiânia, no encontro de casais. Eu estava no encontro de casais e eu estava acompanhado da minha esposa. E se tem uma coisa importante no ministério, tem que ver com o cuidado da família. E para esse texto, 1 Timóteo 3, 4 e 5, veja aí: aquele que trabalha na causa de Deus, aquele que vai ser separado para o ministério, ele precisa ter esse cuidado, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Diego, Alaís, cuidado, dedique tempo, esforço, trabalho para a causa, para a obra, preparo do sermão, visitação, evangelismo, mas saiba que
sua primeira igreja é a sua casa. Nada, nenhum sucesso compensa o fracasso dentro de casa. Eu vou repetir. Nenhum sucesso, nada que você consiga conquistar vai compensar se dentro de casa existe um fracasso aí. A sua primeira igreja é a sua família. Então, Diego, não deixe de dar atenção para esse aspecto dentro do seu ministério. A esposa não é apenas uma auxiliadora, mas uma parceira espiritual. Seu apoio ao pastor é crucial, viu? Fala isso. Eu digo para vocês, eu posso dizer com toda a verdade para vocês. A minha esposa, eu tenho para mim que se não fosse por ela, eu nem estaria aqui. 35 anos de casamento. E nós temos dedicado muito da nossa vida para encontro de casais. Eu já tenho dito em alguns encontros de casais assim: eu não me sentiria à vontade para falar do encontro de casais se a minha casa estivesse destruída. Como é que eu vou falar de algo que eu não estou vivendo? Como é que você vai subir para falar se dentro de casa as coisas não estão bem? Então, eu queria deixar esse segundo ponto. Dê atenção para a família. Não descuide com isso. Sempre que possível, mantenha a família unida em humildade e dependência do Senhor. Ponto 3. O ponto 3, eu disse para vocês que eu estou falando aqui da experiência, ok? Eu não separei isso de um livro, de um material, de alguém, não. Eu estou falando da experiência. Então, o primeiro ponto, espiritualidade. Segundo ponto, qual é o segundo ponto? Família, cuidado da família. Terceiro ponto, cuidado com as finanças. Gente, vocês talvez não sabem, todos os obreiros aqui, pastores sabem, sabe? O pastor, ele nunca vai ter muito dinheiro, viu, gente? A não ser que a esposa tenha uma herança, alguma coisa assim. É assim o seu caso aqui. Herança grande aí, de repente, e tal. Que às vezes você vê a situação do pastor e você pensa assim: o pastor mora numa casa boa e tal. A igreja cuida muito bem da gente, mas nós nunca vamos ter muito recurso, riqueza, nada disso. No ministério adventista é assim. Então você precisa ser cuidadoso para que a questão financeira não traga desconforto, ansiedade e preocupações. Não gaste mais do que aquilo que você ganha. Procure estar atento. Texto, Provérbios 21:20. Abra aí, por favor. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há o quê? Me ajudem, por favor. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o homem insensato devora tudo que tem. Essa é a minha versão aqui. Cuidado com a gestão financeira. Cuidado com o cartão de crédito. Cuidado com o empréstimo. Você, como já falamos, você nunca vai ter uma condição no ministério de muitas possibilidades, mas a igreja sempre vai cuidar daquilo que você precisa. Isso tem sido na minha vida, 35 anos. Nunca tive muita coisa, mas tudo que eu tenho, a igreja cuidou sempre da gente. Então esse é um ponto importantíssimo para você. Para atenção, e todos nós precisamos estar atentos a isso.
não entrarmos em endividamento, empréstimos, situações que podem trazer complicação para a nossa vida. Ponto 4, já estou caminhando para fechar, porque o pastor Bob foi e disse assim: olha, o tempo é esse aqui, fica no tempo. Eu sou obediente, viu, pastor Bob? Vou ficar no tempo. Ponto 4. O pastor adventista, meus irmãos, ele assina um compromisso de dedicação exclusiva ao ministério. Eu digo, você não está sendo dedicado ao ministério para ser vendedor de carro, construir casa, vender casa. Não, você não está sendo chamado para isso. E eu vou dizer mais: a igreja cuida da gente, dá um plano de saúde, ajuda os filhos a estudarem, ajuda com o aluguel da casa. E por que a igreja faz isso? Sabe por quê? É para que nós possamos dedicar o tempo para o ministério. Agora, quando a gente para pensar, olha o que diz aí Mateus 6,24. Esse é o texto, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Dentro desse contexto de conflito de interesse, esse é o ministério adventista, meus irmãos. Eu não estou falando de outras igrejas, mas a igreja adventista, o pastor adventista, ele tem uma dedicação exclusiva ao ministério. Esse é um ponto que nós consideramos com muita atenção, tanto que todo ano eu assino até hoje um documento onde eu estou declarando que viverei exclusivamente para o ministério. E eu gostaria de deixar esse conselho para o casal. Fala isso, quando o Diego pensar em fazer, você já pega a orelha dele. Você diz: o Diego, olha, o negócio nosso é ministério. Nós não temos alguém, irmãos, que fica fiscalizando o pastor. Claro, as coisas aparecem. É por isso que vale a pena a gente parar para refletir a respeito desses cuidados, dedicação exclusiva ao ministério. E por último, para terminar, eu coloquei esse aqui por último agora há pouco tempo. Eu não tinha colocado isso aqui, mas um dia eu fui conversar com o pastor e me assustei. A liderança da igreja me procurou e disse assim: eu era administrador de um campo, uma liderança, anciãos da igreja me procuraram e disseram assim: pastor, o nosso pastor não acredita na doutrina do santuário, ele não crê que o juízo investigativo começa a partir de 1844, ele está levando essa ideia lá para o nosso igreja. E aí eu chamei o pastor para conversar. Que desafio. Diego, o conselho aqui, meu querido, esse último ponto é: cuidado com as fontes de pesquisa. A igreja adventista tem um privilégio. O privilégio da Bíblia não é exclusivo da igreja adventista, mas a igreja adventista tem o espírito de profecia. Eu não estou dizendo que você não possa pesquisar outras fontes, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu diria para você: Bíblia, número 1, espírito de profecia, número 2. E agora você vai agregar algumas informações de outras fontes, sem problema. Cuidado com a fonte de onde você está bebendo.
E nós temos perdido pastores, líderes, porque tem bebido tanto de alguns da internet, pregadores, grupos aí de fora, que vão sendo tão influenciados, que já não são mais pastores adventistas. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é pastor adventista. A igreja adventista não é melhor do que nenhuma outra igreja, nós não temos essa pretensão. Mas a igreja adventista tem uma mensagem que tem um escopo profético para esse tempo. Claramente, as 3 mensagens angélicas, a mensagem do santuário, a volta de Jesus, sábado, imortalidade da alma, e tantos outros temas. Então eu diria para você, o texto é 2 Timóteo 2,15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe você, Diego, a Laís, como família, a Cecília. Eu me sinto muito honrado em poder estar aqui, vivendo esse momento que eu vivi há 31 anos atrás. Que Deus continue te abençoando, fazendo de você uma bênção. Eu sempre ouço coisas boas de vocês. E que lá na frente eu possa continuar ouvindo que vocês estão perseverando nessa caminhada, preparando o povo para a volta de Jesus. Amém. Amém. Pastor, você tem consciência do que significa a ordenação ao sagrado ministério? Você se dispõe realmente a ir aonde Deus está disposto a renúncias, às solicitudes pessoais, aos trabalhos temporários, às suas vantagens, ganhos? Reconhece que precisa renunciar a isso e colocar as suas energias de fato para serem usadas naquilo que teologicamente é reconhecido como chamado de Deus? Compromete-se a ajudar o seu rebanho? Compromete-se em ajudar o seu rebanho a viver em comunhão, relacionamento e missão, sendo exemplo de trabalho juntos e de maneira intencional levar a sua igreja a viver uma verdadeira geração missionária? Você promete zelar da unidade da igreja, orando e trabalhando pela fé e pelas doutrinas, de forma que o rebanho entenda a importância do discipulado e do que é viver em comunidade? Disse o Senhor Jesus: vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. São João 15:16. Diante deste voto e desta promessa de Cristo, nós prosseguiremos com a ordenação pastoral e com a confirmação do seu chamado ao ministério. Nós agora vamos ter o momento da oração. Você permanece aqui, passa a Cecília para ela, né? E nós, por favor, me ajudem aqui, empurrando esse grupo aqui um pouquinho mais para frente, ou tirando daqui, melhor. Quero convidar aqui os amigos da plataforma. Diego, você vai ficar aqui, nós vamos nos ajoelhar em torno de você. Fica de frente da casa, por favor. Isso. Nós vamos nos ajoelhar aqui para a oração. E vocês, em atitude de reverência, do jeito que estão, podem ficar assentados, mas em atitude de reverência, esse é o momento da oração de dedicação para a ordenação do ministério. Ok? Vamos então nos ajoelhar. Querido Pai, nosso Deus, nós somos indignos para estar aqui. Quando olhamos para dentro de nós mesmos, um poço de fragilidades. Mas, a despeito de tudo isso, o Senhor tem separado pessoas, homens, famílias para o teu ministério. E aqui estamos, ó Deus, com esse teu servo Diego. Estudou por um período, teve o seu período de aspirantado, e agora, depois de 8 anos, ou quem sabe um pouco mais, ele tem sido separado. A igreja tem visto nele as condições para que neste momento ele seja ordenado ao teu ministério. E como ministros, nós agora levantamos a mão sobre a sua cabeça, pedindo sobre ele a unção do Espírito Santo, assim como o Senhor separou homens do passado, Moisés, Isaías, o apóstolo Paulo, homens que eram falhos, mas que foram capacitados para desenvolver a tua obra. E nesta hora temos aqui o Diego, sobre quem pedimos a tua unção. Que o inimigo não tenha poder sobre a sua vida, mas que no nome de Jesus ele possa se levantar com ousadia, com o poder da tua palavra, para apresentar a tua mensagem de salvação e trazer muitas vidas aos teus pés. Aceita, Senhor, a entrega do Diego em tuas mãos. Nós o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Pastor Diego, esse é um momento realmente daqueles momentos para entrar para sempre para a nossa história. Eu sei que nesse momento está passando um filme aí na sua cabeça. É isso aí. Vale a pena toda a emoção nesse momento. O que eu posso dizer para você, meu filho? O ato de imposição das mãos que acabou de acontecer agora aqui neste lugar significa que você foi separado por Deus para a missão de fazer discípulos, como está escrito. E você não cumprirá essa missão sozinho, mas você fará na companhia do seu rebanho, daqueles a quem Deus colocou nas suas mãos para serem pastoreados por você. Dentre as principais tarefas de um pastor estão ajudar a igreja a amar a Deus, construir comunidades sólidas, focadas na missão, imprimir marcas fundamentais do discipulado, levando as pessoas a buscar diariamente a pessoa do Espírito Santo, participar de um pequeno grupo, de escola sabatina, estruturas que têm a ver com crescimento espiritual e com fortalecimento da vida em comunidade. E é claro, ajudar cada membro dessa igreja, como nossas ovelhas, a atuar em algum ministério, desenvolvendo os dons que graciosamente o Senhor concedeu a cada um. Eu exorto a você que tenha essa visão e a ensinar a verdade, pastor Diego, repreendendo, corrigindo, incentivando com paciência e amor. E eu exorto também de que você seja obediente, fiel e leal à palavra de Deus e cumpra plenamente o ministério que lhe foi confiado, a fim de que quando Jesus voltar, você possa receber de suas mãos a coroa de glória e ouvir de seus lábios: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Dessa maneira, pastor Diego, eu lhe dou as boas-vindas em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as boas-vindas ao Sagrado Ministério. Você está, a partir desse momento, credenciado, pela Igreja Adventista e separado para uma vida de completa consagração, abnegação, em prol do crescimento do Reino de Deus. Que o Espírito de Deus continue te usando em todos os momentos, conselhando, expondo a palavra aqui para o seu rebanho, em todo o tempo que você seja um homem de Deus que o seu rebanho sempre precisa. Que o Senhor te abençoe. Amigo, acabei de passar às suas mãos este certificado que a igreja lhe confere. É aquilo que materializa a sua ordenação. Juntamente com ela, eu quero passar para você a sua primeira credencial de ministro ordenado. Você deverá receber algo em torno de 30 outras, até que chegamos em Italia. Deus tem misericórdia. Considere 4 ou 5 que você passou, 30 pela frente, serão 35 anos de trabalho. Honre essa credencial, porque custou caro para essa igreja chegar onde ela chegou e colocar nas suas mãos. Com este certificado, com essa credencial, seja bem-vindo ao ministério pastoral. Amém.
Seja bem-vindo, Larissa. Seja bem-vinda ao ministério. Esse ministério que é compartilhado com as pessoas. Tenha clareza que você também foi chamada junto dele a compartilhar esse ministério cada dia, a cada momento, apoiando, fazendo parte desse ministério que é precioso aos olhos de Deus. Eu tenho certeza que quando você aceitou o Diego na sua vida, você também aceitou esse ministério. É esperado que você faça o seu melhor. É esperado que você trabalhe com a nossa igreja, que vocês unidos sejam uma poderosa influência aos que rodeiam, que vocês se consagrem a Deus para que Deus possa usá-los como um poderoso instrumento em suas mãos. Com certeza vocês têm qualidades que podem ajudar a muitas pessoas, que podem apoiar essas pessoas, que com conselhos simples, com amizade, com paciência, com fidelidade ao Senhor, vocês podem cumprir esse ministério. Não é fácil cuidar de pessoas, mas também é certo que nós também não somos fáceis. Mas o Senhor que conhece todas as coisas, sabe julgar os nossos corações. Ele nos ajuda, nos auxilia, nos capacita, nos transforma, nos refaz. É só nós nos submetermos a Ele, reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos os nossos defeitos, nossas incapacidades, nos submetendo a Ele. Ele com certeza, através de nós, realiza o propósito dele no ministério, na nossa vida, e nós cumprimos assim o que Ele se propõe fazer através de nós. E como está escrito em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. No pastorado precisa da força do marido, e no ministério pastoral, na página 78, diz: a obra de Deus requer trabalho intenso, e o Senhor deseja ter ministros e suas esposas intimamente unidos nessa obra. O marido e a esposa podem harmonizar tão bem no trabalho que a esposa será o complemento. Que vocês possam ser esse instrumento nas mãos do Senhor e ter um ministério incrível para a honra e glória de Deus. Amém. Deus os abençoe.
Inês, fica aqui um minutinho. Fica aqui pertinho do Diego. Quem fala Diego é Diego. Deus tem presenteado sua família com a pequena Cecília. O ministério da família está em ascensão, em crescimento. E que momento especial! Consagração, ordenação, e a família pastoral convida um amigo para poder fazer a dedicação da Cecília. Eu e minha esposa, nós sempre dizemos que quando o amor transborda no coração de um homem ou uma mulher, Deus se presenteia com os filhos. E é o que diz justamente no livro do Salmo 127, versículo 3. A nova versão internacional, olha o que a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deus tem dado a esse casal um grande presente. E é um presente que é a cara de vocês. Não é verdade? Não poderia ser melhor de maneira como Deus pode nos presentear o que é a nossa cara. Na verdade, aqui está o DNA de vocês, o amor de vocês, a alegria, a família de vocês. A Cecília é um presente que o Senhor deu em vossas mãos, para que vocês possam amá-la, dedicá-la ao Senhor, consagrá-la, ensiná-la nos caminhos do Senhor, para que Cecília ela cresça como menina de Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Que Cecília traga muita alegria a vocês, a esta igreja e também ao Reino dos Céus. Cidadã dessa terra, mas também cidadã do Reino Celestial. A igreja adventista ela não realiza batismo de crianças, mas nós temos a orientação bíblica para a dedicação dos nossos filhos ao Senhor. E este momento muito oportuno, nós iremos fazer a dedicação da Cecília, consagrando ela ao Senhor, a pedido dos pais, à frente desta igreja e clamando a presença do nosso Deus para que seja consagrado nos braços de Jesus. Quero convidar o casal que possa se aproximar. A igreja pode permanecer sentada enquanto nós iremos nos ajoelhar aqui à frente e assim iremos fazer a dedicação da pequena Cecília. Mas antes eu gostaria de perguntar, irmãos, a educação da Cecília, ela de maneira primordial recai sobre a responsabilidade dos pais, papai e mamãe, primordial. Mas nós, como igreja, podemos unir forças, darmos as mãos para ver as nossas crianças andando e crescendo nos caminhos do Senhor, através da nossa oração e também do nosso exemplo. Cecília estará sendo ensinada nos caminhos do Senhor através dos conselhos de papai e mamãe, da vivência, ao levantar, ao sentar, caminhar, ao se deitar. Mas Cecília também irá observar a cada um de nós como o povo de Deus. E Cecília crescendo e vendo o povo de Deus, ela dirá: seguirei os conselhos de papai, seguirei os conselhos de mamãe e me unirei ao povo de Deus para morar com Jesus por toda a eternidade. Amém? Vamos fazer esse momento especial. A igreja permanece sentada enquanto nós iremos nos ajoelhar aqui à frente para fazermos a dedicação da Cecília. Olha,
um dia de festa, celebração, mas também de reconhecimento, porque o Senhor presenteou ao casal a herança que provém de tuas mãos, consagrada em tuas mãos, para que ela se desenvolva como o menino Jesus, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Que os teus santos anjos, Senhor, possam acompanhar o desenvolvimento da Cecília, para que através de tuas mãos ela seja uma bênção para a causa do Senhor. Abençoe ao casal, papai e mamãe, que estão se dedicando na educação da sua filha, e que os anjos do Senhor possam ter a alegria e o prazer de estar ao lado deles na educação e ensinamento, seguidos pela tua palavra. Amém. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar a minha esposa. Nós temos um presente especial para a família, mas de maneira direcionada à dedicação da Cecília. Irmãos, nós podemos dar uma saudação especial para a família, para a consagração e dedicação, esse momento aqui especial do casamento. É costume também da nossa igreja, nós fazemos o teste do pezinho. Eu quero convidar aqui as nossas irmãs que estão para nos auxiliar nesse momento para fazermos a dedicação também do certificado que registra esse momento especial. Nas mãos da mãe está sendo entregue o certificado, mas também uma Bíblia em que o casal está dando uma resposta à igreja, que o livro que será a norma da educação repassada a Cecília será a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, porque quando eles estiverem adultos, o tempo vai passar para eles, não se desgarram do caminho do Senhor. Vamos fazer então aqui o teste do pezinho. Queridos, esse é um momento extremamente especial na vida do ministério pastoral, quando temos um pastor, uma família ministerial sendo separada para servir. Diego, por gentileza, a igreja separou aqui para você um presente
que é um terno de qualidade, algo que te veste, que te apresenta, que te coloca elegante diante da igreja, para você assim o servir com as suas mensagens, com as suas cerimônias. E a igreja também está trazendo aqui para você um outro presente. Pastor Luiz Mário, me ajuda a abrir esse negócio aqui. Esse aqui é uma ferramenta de trabalho que é muito comum. Nas tuas mãos está, pode abrir e entregar para ele, pastor, uma Bíblia e uma beca que tradicionalmente usamos quando vamos batizar. Agora, Diego, eu te convido a colocar esses negócios aí na mão dos seus colegas da plataforma. E você tem 30 segundos para vesti-la. A beca é aquilo que materializa o pastor naquilo que ele mais gosta de fazer. Fazemos formaturas, fazemos casamento, fazemos velórios, fazemos dedicação de criança. Mas o batismo é aquilo que torna visível, mensurável, porque podemos contar quantas pessoas vão se entregando ao reino de Deus. E nas águas do tanque batismal selamos a fé. O próprio Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, ensinando a todas as pessoas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é uma ordem dada para a igreja. E na organização adventista nós separamos pastores e os ordenamos para que eles realizem isso. Hoje nós temos aqui o Iago Fernandes. É uma vida que está se colocando nas mãos de Deus. Eu quero pedir ao Iago para entrar aqui no tanque batismal. Iago, por gentileza, você já está pronto? Pode entrar, Iago. O Iago é alguém que ministerialmente está sendo acompanhado, pastoreado, cuidado. O Iago é alguém que já até viveu nos caminhos do Senhor, mas que em algum momento se afastou, abandonou a fé e foi viver como um filho pródigo. Mas a graça de Deus o alcançou. E pastor, quase irmão, pastor, como este é o microfone sem fio, eu vou colocar nas suas mãos e você vai conduzir esse batismo. Querido Iago, que momento especial. Diante da tua igreja, diante da tua família, você tomou a melhor decisão da sua vida. Louvado seja Deus, porque você retornou para estes caminhos que nunca irá sair. Para que você receba, querido, o abraço especial de Jesus naquele grande dia. Para que todos que estão aqui possam presenciar o teu novo nascimento, atendendo o desejo do teu coração, cumprindo a ordem do Mestre Jesus Cristo. Eu, como ministro do Evangelho, tenho o privilégio de batizar você, amigo,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Você ficar em pé nesse instante, porque isso nos motiva, aquilo que testemunhamos, nos motiva a continuar caminhando em direção ao céu, e nessa caminhada levamos pessoas juntos conosco, assim como o Iago nessa noite teve o seu testemunho público do amor que ele sente por Cristo Jesus. É essa mensagem que queremos dar ao mundo, e por isso cantamos com o nosso coração, com os nossos lábios, essa certeza e essa dedicação da nossa vida, dos melhores dias da nossa vida para o Senhor. Que tudo que fizermos seja para anunciar o reino, para darmos a mensagem neste mundo de que muito em breve Jesus Cristo irá voltar, e que Ele volte ainda em nossos dias. Amém? Vamos dar a mensagem ao mundo que muito em breve Cristo Jesus irá voltar.